Gente Ousada Podcast. Inspiração para você avançar. E aí, como é que você tá, hein? Eu espero que por aí tudo esteja maravilhosamente bem. Como é que foi seu final de ano 2023? Hein? Começão aí de 2024. O que é que você tá esperando deste ano? O que é que você vai fazer esse ano, hein? Principalmente pra mudar a sua vida, né? Você não precisa... Você pode tudo, tá? Mas você não precisa ficar estável. Eu vou te contar uma coisa. Quem acha que fica estável, fica pra trás. Eu vou te contar aqui uma experiência que eu vejo todo dia lá no sinal, tá? Vamos lá, você tá no trânsito, o sinal fechou e de repente você fala, eu vou estar aqui. Isso significa estável. Estável. Eu estou. Se você continua no mesmo lugar, no meio do trânsito, todo mundo vai e você fica para trás, tá? Então, se você tá pensando em ter uma vida estável, todo mundo vai passar de você. Você não precisa disso. Tá? Você precisa estar avançando o tempo todo. E eu confio no seu potencial positivo. Vamos avançar, fazer esse 2024 o melhor ano da sua vida, porque vai ser o melhor ano da minha vida. Tá? O melhor ano, tanto para minha vida, quanto para minha família, quanto para o meu bolso, quanto para as coisas que vêm por aí. O melhor ano do Gente Ousada Podcast, eu não tenho ano reserva, tá? Então eu vou fazer valer. Como diz um colega meu, né? Vamos para cima. Vamos fazer o que precisa ser feito, tá? Eu não vim para a Terra a passeio. Eu vim fazer isso aqui valer a pena. Beleza? Pois é. E por falar de futuro, por falar de 2024, eu estou aqui, ó, na cápsula do futuro. Quem assistiu Dragon Ball, né? Vai lembrar disso aí. Bem nerd, né? Mas é isso aí. Sabe onde é a cápsula do futuro hoje? É a Rede Contábil. Sim, a Rede Contábil continua de vento em polpa com o parceiro do Gente Ousada Podcast. Que massa, hein? Pois é. E ó, a Rede Contábil tem 4 filiais, que massa, né? 2 aqui em Pernambuco, 2 em São Paulo. Tem mais de 400 clientes. Apenas 3 anos. Coisas que outros escritórios de contabilidade... Não tô rebaixando ninguém não, tá? Mas é um fato. Coisas que outros escritórios de contabilidade com mais de 30 anos não tem nem metade disso. Tô falando de clientes. Quando fala de satisfação, né? Mas deixa eu falar aqui, ó, desse canhão que é a Rede Contábil, tá? São 400 clientes em apenas 3 anos, certo? E 98% de satisfação. Satisfazer quem mexe com dinheiro, quem tá sempre pagando impostos, né? Quem tá sempre de olho lá na Receita Federal, tal, enfim, tudo mais. Tá? Satisfazer o empreendedor não é fácil. E ó, ter 98% de satisfação, 98% de satisfação é extraordinário. Extraordinário é a Rede Contábil, viu? Quer ver mais? Vou te contar. Mais de R$1 milhão de impostos indevidos recuperados. É isso mesmo que você ouviu. Mais de R$1 milhão recuperados em impostos indevidos. Certo? Você quer olhar para frente? Quer? Em vez de ter um escritório de contabilidade que olha para trás, só para trás, só para trás, não adianta olhar apenas para trás, não. Escritório de contabilidade tem que ter responsabilidade com as tuas contas, com teus impostos e com tudo que você faz na área financeira. Claro, a empresa é tua. Mas aí, entre você e o governo tem que ter ali, né, escritório de contabilidade sempre olhando para frente. Certo? E que então um recado bem específico para você é a Rayane Salles.
Empresário, se você não está vendo o seu negócio crescer, é porque ele está morrendo. E isso quem deveria identificar era a sua contabilidade. Enquanto a contabilidade tradicional registra o passado, na rede contábil nós moldamos o futuro. Então, se sua contabilidade não está te impulsionando ao crescimento, está na hora de mudar. Somos a solução para empresas que buscam mais do que números em papéis. Nós transformamos empresas e salvamos negócios. Nossa missão vai além dos números. É impulsionar o crescimento de cada empresa que confia em nós. Se a contabilidade não está fazendo isso, ela é ineficiente. Pois é. Acesse aí redecontabilbrasil.com.br e saiba mais o que a Rede Contábil pode fazer por você e pelo seu negócio. Rede Contábil Brasil. É confiança para você seguir tranquilo. Por quê? Porque eu começo Gente Ousada falando de Rede Contábil. É porque é apenas parceiro da Gente Ousada? É porque é a pegada do Gente Ousada. É por isso que eu tenho parceiros que vão sempre somar positivamente com o empreendedor. Afinal de contas, o Gente Ousada é um podcast de empreendedores para empreendedores. De empreendedores para empreendedores. Né? E todo empreendedor tem que ter o seu escritório de contabilidade e também tem que ter o seu escritório de quê? De registro de marcas e patentes. Até porque o seu CNPJ, o seu arroba lá no Instagram, o seu domínio, sualoja.com.br, a sua placa extraordinária na frente da sua loja. Nada disso. O seu registro na junta comercial da cidade. Nada disso. Segura a sua marca. Sabe o que segura a sua marca? O registro da sua marca no NPI. Certo? E um escritório de registro de marcas e patentes que eu confio é a Alfa. Coloca na tela, Marquinhos. Tá, então, o número está na tela. Né? A foto que aparece é do super responsável. Né? É o Dr. Alisson Moraes. Ele que tem aí mais de 200 clientes. Olha, não é um nem dois clientes que confia. Na Alfa, marcas e patentes são mais de 200 clientes. Certo? E o telefone tá na tela aí. É o 819-9916-5155. 819-9916-5155. Tá? Não queira descobrir da pior forma possível que a marca que você usa já está registrada. Como assim? Da pior forma possível? Pode chegar aí, ó, um advogado, uma notificação. Tua loja fala, ó, troca de marca. Você não pode mais usar essa marca, porque essa marca está registrada. Mas eu sonhei, foi eu que sonhei com o nome dessa loja, com o nome dessa empresa, eu que inventei. Mas você tem concorrente, não tem? Aí tem o concorrente que tem uma assessoria, né, de registro de marcas e patentes. Dá uma pesquisada lá no NPI e o teu concorrente descobre que a tua marca não está registrada. E por vigarice, vai lá e registra na tua frente. E manda o advogado dele na tua loja, na tua empresa, mandar a notificação para tu trocar de marca. Tu não quer descobrir dessa forma, não é verdade? Então, não deixe para amanhã a marca que você pode registrar hoje. Pegou a visão, né? Agora coloca em ação. Tá certo? Pois é. A Alfa Marcas e Patentes, a nossa prioridade é a sua marca protegida. Valeu, doutor Alisson Moraes. Tamo junto. E agora, empreendedor, vamos falar de dinheiro, bora? 2024, né? Aliás, a nossa vida, toda a nossa vida gira em torno de dinheiro. Claro, Deus é sobre tudo. Inclusive ele é o dono de todo ouro e toda prata. Tá? Inclusive a Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa. Você não consegue morar, não consegue sobreviver sem dinheiro. Não dá para sobreviver sem dinheiro.
Dinheiro traz felicidade? Pode não trazer, mas traz facilidade. E quem é que gosta de uma vida difícil, hein? Uma vida fácil? É muito boa, né? Mas para isso é necessário que você tenha o quê? Gestão financeira, tenha mentalidade financeira, tá? Inclusive, o título dessa conversa, primeira conversa de 2024, é mentalidade financeira. E eu não poderia trazer outra pessoa a não ser ela. Mostra ela aí, Marquinhos. Pois é. Essa eu posso ter total liberdade de falar. Bonitona. Porque eu passei vários episódios aqui de 2023 falando, se prepara para o primeiro episódio de 2024. Eu vou chamar ela. Ela que é gestora financeira, ela que é consultora financeira, pessoal e empresarial, eu vou chamar ela. Né? Vai ser um episódio imperdível. Esse episódio chegou hoje. Certo? Você já viu ela na tela, né? Bonitona, inteligente e melhor do que eu. Tá? Andresa Torres Silva de Farias. Você pegou algo em comum aí? Farias, né? Joalisson Farias, Andresa Torres Silva de Farias. É por aí. Vamos lá. Não, é minha esposa mesmo. É, sim, claro. E a gente vai falar sobre dinheiro hoje. Seja bem-vinda, Dona D. Obrigada pelo convite, né? Do lado de lá, de entrevistadora, agora como entrevistada. E aí, como é que você está se sentindo? Como é que é? Sendo entrevistada. É algo novo, né? A primeira entrevista. Inclusive, e o primeiro podcast, né? Inclusive, como é que é? Virando notícia, né? Uma coisa é noticiar e a outra coisa é virar notícia, né? Exatamente. Como é virar notícia, Dona D? Vou saber quando for ao ar, né? Não, mas você tá no ar. É verdade. Que as pessoas começaram a comentar, te vi lá. Gostei. Falou sobre... O feedback, né, da galera e tal, Isso. enfim. Isso mesmo, pois é. E você, já tá inscrito aqui? Se inscreve aí, ué. Tá esperando o quê? Ativa as notificações também, certo? Você que tá aí pelo Spotify também está nos assistindo, né? Temos um vídeo no Spotify. Estamos crescendo e tem pouco. Que massa, você que tá aí no Spotify assistindo a gente, além de ouvindo a gente, né? E nas outras plataformas também, como Apple Podcasts, Amazon Music, né? Deezer, que mais, hein? Alexia, fala aí pra tua Alexia. Alexia, toca Gente Ousada Podcast. Ela vai nos encontrar, né? Seja pelo TuneIn ou pelo Amazon Music. Certo? Tá lá no Google Podcast também, né? Nesse ano 2024 vai ter site, sim. O que é que vai ter mais, hein, nesse 2024? Além do portal, muito massa, né? Vai ter mais episódios na semana também. Não vou te contar quantos, tá? Vai ter mais parceiros também, certo? Esse que, inclusive, eu vou te contar agora, vai ser um dos maiores podcasts de negócios do Nordeste brasileiro. Tá? Eu falo mesmo pela quantidade de episódios que o Gente Ousada vai ter. Por que eu não falei melhor? Vai ser um dos melhores ou o melhor do Nordeste. Porque tem muita gente boa fazendo podcast. Inclusive aqui, no Agreste Pernambucano, cidade de Santa Cruz Capibaribe, Toritama, aqui em Caruaru também. Parece que o povo tem uma pegada assim, uma paixão por mídia muito bacana. Eu tenho gostado muito disso. Né? Eu que tenho aí minha vida dentro de podcasts há 10 anos. 10 anos. Que o meu primeiro podcast no rádio foi em 2014. Né? Com o Egma Bezerra. Que, inclusive, eu quero você aqui, viu? O Egma Bezerra, Master Coach. Né? Que abriu muito minha mente. Inclusive virou nosso padrinho em casamento em 2019. Né? E era, como é que é, rapaz? Rádio Coach. Foi o meu primeiro podcast com o Egma Bezerra sendo entrevistado, né? Só que as perguntas eram dos ouvintes.
Era um quadro dentro do meu horário, mas era um podcast mesmo. Depois virou Gente Ousada no Rádio. O Rádio Coach foi de 2014 até 2015, mais ou menos. Depois virou Rádio Coach por mais 1 ano e meio. Né? Depois surgiu o Super Conteúdo, onde você foi uma das apresentadoras também. Né? Pois é. E como é que é? Você gosta de desafio, Se vai me confrontar, né? Vai me ajudar a crescer, aí eu topo. Que foi justamente a questão do rádio, né? Eu me considerava super tímida na época, quase não falava. Hoje ainda, né? Hoje eu ainda prefiro escutar do que falar, mas hoje eu me posiciono mais, hoje eu falo mais. Mas na época foi um desafio tremendo. Eu nunca tinha nem mandado um áudio de WhatsApp pro rádio. Exatamente. E de repente tava falando para 2 milhões de ouvintes. E sobre política, né? Sobre política, né? Sobre como é que é a economia no rádio e tal, enfim. Que era o Super Conteúdo, que inclusive vai voltar, viu? Vai voltar. Eu tô com esse projeto na gaveta, assim, de uma forma extraordinária. Vai voltar. Não vou falar que é esse ano, tá? Mas eu tenho ele guardadinho. E tem até o ano dele voltar também, como ele vai voltar. Além de Gente Ousada Podcast, que vai crescer a beça. Né? E aí, dona D, é assim que eu chamo lá em casa, né? Sem eu pra lá, sem hora pra cá. Mas isso é uma cultura lá dentro de casa mesmo, que a gente criou assim na zoeira. E hoje é normal. Como é que a senhora tá? Como é que a senhora tá? Como é que o senhor tá, né? É sempre assim, virou uma cultura lá dentro de casa. Só começou na zoeira, né? E terminou. Então não ache esquisito eu chamar ela de Dona D, né? Porque é comum lá em casa eu chamar ela de Dona D, ou D e tal, enfim. Esse é um podcast bem, como é que é a palavra certa? Intimista, que é sinônimo de intimidade? Acho que sim, intimista, cabe bem. Intimista, né? É bem intimista, você vai conhecer um pouco mais, né? Da família Farias aqui. Certo? E as pessoas que nos conhecem hoje e me conheceram primeiro e tal, enfim, eu sempre sou esse cara aberto de conversar muito com todo mundo, principalmente com quem eu não conheço, né? E quando eu falo da minha esposa, o pessoal tem aquela, calma, ela é melhor do que eu, você precisa conhecê-la, né? E agora você vai conhecê-la aí como entrevistada, né? Com fixação de brand. Assim, fixação de brand, certo? Agora você vai entender o lado consultora da Andresa Torres, o lado de gestora financeira. Inclusive hoje ela faz consultoria numa empresa que fatura 2 milhões de reais. Ela tá alinhando lá o mindset da empresa e tudo mais, além do mindset da dona também. Porque como o empresário tem muita coisa para tocar, é muita coisa, cara. Imagina uma empresa com 5, 10, 15, 30 funcionários, 50 funcionários, tá? Vários departamentos, dezenas de clientes e uma cabeça só para tocar tudo isso, entende? Então passa muita coisa despercebida, né? Passa muito dinheiro assim, ó, é muita coisa para você dar conta. Então o empresário precisa mesmo de uma consultoria financeira ali, ajudando o departamento financeiro, né? Para o departamento de financeiro, inclusive, não ficar engessado, o departamento comercial também não ficar engessado. A gente costuma fazer isso nas empresas também, né? Abrir os olhos, não no sentido de, você tá levando raiva aí, não. No sentido de não continuar na mesma, como eu falei anteriormente, né? Permanecer ali, entende? Estagnado ali por anos. Quem para no tempo fica para trás, todo mundo está avançando. Aí a tecnologia. Existem várias maneiras de fazer o melhor com o que se tem. De dobrar os clientes com os clientes que já tem. Porque todo cliente tem feedback. Entende? E todo cliente satisfeito vende o teu produto, vende o teu serviço assim, de forma tranquila. Né? E a gente faz isso dentro das empresas também. A gente dobra os clientes com os clientes que já tem na cartela. Entende? Uma questão de dedicação e tal e tudo mais. Mas hoje o podcast é com ela, né?
O que me empolga aqui quando falo de gestão, porque eu trabalho muito bem essa questão de visão e do operacional, já que a empresa, ela é um tripé, né? Visão, tá? Administração e operação. E em visão e operação eu vou longe, eu me empolgo mesmo, sabe? Eu visto a camisa mesmo, agora a administração, aí você tem que chamar de... É onde entra a questão de impostos, tal, enfim, muito detalhamento. Se você está levando lucro, se você não está, se você pode falir, se você está muito bem nas pernas, se você tem dinheiro sobrando, recursos, não é só dinheiro, mas recursos sobrando, mas está passando despercebido, ela alinha tudo, sabe? E vai. Mas você também foi apresentadora da primeira temporada do Gente Ousada Podcast. Como é que foi esse desafio para você, dona Deia? Foi realmente um desafio, né? Foi. Eu me peguei apresentando um podcast. Eu gosto muito de podcast, né? Só que aí quando você fez o convite para mim, e eu gosto de estar junto com você, né? Com seus projetos, com as suas ideias, eu disse, eu vou. Então, eu que prefiro escutar, me vir do outro lado, tendo que puxar daquilo que o entrevistado tá falando para gerar uma pergunta, para gerar uma interação. Então, foi bem desafiador. Só que nessa temporada estou nos bastidores e agora estou como entrevistada, né? Pois é. Porque todo episódio aqui da segunda temporada tem que falar dela, né? Ela tá sempre ali fazendo os takes que você vê lá no feed e também nos shots do canal, né? No YouTube. Certo? E ela sempre faz as fotos que você vê no feed lá do Instagram, @JoalisonFarias e também @Gente Ousada, certo? E agora aqui na frente, vamos falar de dinheiro, dona Ney? Simbora. Simbora, né? Simbora. Você que é formada em gestão financeira pela FAVIP, mas tem curso também lá na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, como fazer investimentos avançados. É um dos seus cursos pela FGV. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Né? Vamos falar aí de onde foi que surgiu esse interesse por trabalhar com finanças. Me conte aí. Um dia desse eu vi um post no Instagram que dizia assim: você hoje está fazendo algo que você fazia na infância sem perceber. E hoje eu percebo que é muito isso. Desde criança eu sempre poupei dinheiro. Claro que eu não tinha uma mentalidade, eu não tinha um objetivo, mas eu sabia que se eu poupasse, eu tinha. Isso era natural meu. Então eu sempre fiz muito isso. Isso com que idade tu já tinha essa cabeça? Assim, eu acho que 5, 6 anos. Sempre que eu ia no mercado comprar alguma coisa pra alguém, eu ficava com troco. Então eu guardava o troco no porquinho. Aí, Roberto, né, que é meu pai, foi quem me criou, toda semana ele dava mesada a mim e a Livânia, que é a minha prima. Livânia gastava tudo e eu poupava. Então eu sempre fui muito assim, sabendo que dinheiro comprava aquilo que eu queria. Eu não tinha objetivos, claro que nenhuma criança tem um objetivo de longo prazo, principalmente se você não for criado numa casa que tenha essa mentalidade. Mas eu sabia que se eu fosse juntando ali aos pouquinhos, em algum momento eu ia comprar alguma coisa que eu queria. Então eu cresci e isso foi muito natural meu. E hoje eu me vejo fazendo isso, ensinando outras pessoas a fazer isso. Mas, assim, na adolescência, eu nunca pensei em seguir uma profissão nesse sentido. E você pensava em quê? Eu acho que como toda adolescente que está saindo do ensino médio, que quer mudar a sua vida e a vida da sua família, eu sempre quis ir muito para a área de saúde. Eu queria ser médica. Hoje eu não me vejo, mas já quis ser médica. Só que eu tive que lidar com a realidade, né? Meu pai faleceu e ficou só eu e manhã para manter a casa e eu tive que trabalhar. E, querendo ou não, uma faculdade de medicina, para você passar no vestibular de medicina, requer uma rotina de estudos, separar ali um tempo para responder questões e eu me distanciei disso. Então, eu comecei a trabalhar, vi todos os meus amigos entrando na faculdade, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. É aquele sentimento de que você tá ficando para trás, né? Só que nessa época eu também já trabalhava em loja, no financeiro,
E aí, fazendo Enem e tudo mais, aí surgiu a oportunidade de fazer gestão financeira. Eu disse, eu já estou no financeiro de uma loja, vai me agregar em alguma coisa. E aí, eu cursei gestão financeira meio que por acaso, mas na vida nada é por acaso, né? Não. Mas foi bem isso. E aí, como é que foi o curso? Meu curso... Foi o que você achava, tal, enfim, supriu? Ou tá servindo mais hoje na questão de consultoria? Ou você achava que ia servir só porque você estava na área de finanças de uma loja? Hoje serve mais. Hoje serve mais como consultoria empresarial. Meu curso ele foi muito prático, né? Ele é um tecnólogo, então a duração foi só de 2 anos. Normalmente um curso de graduação são pelo menos 4 ou 5 anos. O meu era bem rápido. Prático, né? Isso, com questões objetivas, cadeiras objetivas. E foi muito bom. Por ser um curso mais específico, tinha umas pessoas mais maduras, pessoas que já trabalhavam em empresa, que já tinham outra graduação. Então, foi muito bom para mim fazer gestão financeira. Não me arrependo, faria de novo. E eu cursei muita contabilidade. Na época, eu não entendia por quê, né? Porque quando você tá na faculdade, é meio assim, eu tô estudando para passar nas provas. E vou vendo o que vai dar. Só que hoje, como consultoria, eu vejo que tudo é aplicável no financeiro realmente de uma empresa. Então, não me arrependo de forma nenhuma. Faria novamente gestão financeira. Você aprende a interpretar os números, a entender o que os relatórios estão dizendo e é muito bom. O que os relatórios estão falando. Isso. O que os números falam. O que os números falam. Muito bem. Eita. Então, quer dizer que valeu a pena. E você também fez outro curso na FGV, né, que é como fazer investimentos avançados, que foi outro curso prático também, né? Foi um curso bem objetivo também, com algumas horas aulas. E foi bem interessante, agregou. Agrega mais hoje como consultora financeira ou quando você trabalhar no financeiro de loja? Não, hoje como consultora de pessoa física, né? Pessoa física, né? Isso. Porque me relembra o nome? Como fazer investimentos avançados. É mais para pessoa física mesmo. Investimentos em bolsa, renda fixa, renda variável. Então, hoje eu consigo orientar de forma educacional o cliente para que ele faça escolhas de acordo com o perfil de investidor dele. Eu, como consultora, eu não posso indicar investimentos. Eu posso educar o cliente para fazer boas escolhas. E para uma pessoa indicar investimento, ela precisa de quê, já que o consultor não pode? Tem uma certificação específica da Ambima. Eu não lembro agora se é a Ancor ou tem outra. Que aí ela lhe autoriza a indicar investimentos. Você está falando de bolsa, é? Isso, investimentos de renda variável, né? Eu tirei a CPA 20, né? Porque eu tinha o objetivo de trabalhar no banco. Mas essa certificação também não me autorizava a indicar investimentos, né? De bolsa, de renda variável. Variáveis. Mas você ainda pode indicar fundo de investimento? Não, fundos não. Só renda fixa, Tesouro, Selic, CDI Tesouro e tal. CPA, Tesouro IPCA, CDB, LCI, LCA, renda fixa. Renda variável, não. Entendi. Muito bem, mas aí você pode... Como que eu posso falar? A gente pode decifrar isso mais pra frente, né? Porque é meio que uma linguagem que eu entendo, mas quem tá assistindo pode não entender. Exatamente, mas tem gente que, né? É o seu público, inclusive, né? São as suas alunas também, quem vier aqui assistir a gente, né? São as suas... Consultadas, é que fala? Mentoradas, né? Mentoradas, gente. Consultadas. Essa é a palavra de 2024, viu? Será que vai virar mesmo? Consultadas. Enfim. Eita, nós. Agora eu fiquei com essa consultadas, né? Vamos lá. Então, mas aí você pode traçar o perfil, né? E mostrar, ó, isso aqui são... Hoje você faz investimento se você quiser. Só não posso indicar especificamente isso aqui. Antes, na consultoria, inclusive, uma das tarefinhas de casa que a gente passa para o cliente é fazer o teste de perfil de investidor. Porque não adianta
eu chegar para a pessoa que eu estou atendendo e dizer, não, você precisa investir em bolsa de valores. Mas se não for o perfil da pessoa, se ela não tiver com disponibilidade para arriscar o dinheiro dela dessa forma, então a gente primeiro precisa identificar o que ela está disposta. Ela está disposta a fazer uma reserva e crescer o dinheiro dela, ou ela está disposta a ter aptidão ao maior risco. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque você fala isso para não medir as outras pessoas ou as outras empresas com a sua régua. Exatamente. Cada planejamento financeiro, cada cliente é tratado de forma individual. Eu posso ter 2 pessoas que moram na mesma cidade com a mesma renda, mas com diferenciais. Um tem filho, outro não tem, outro quer viajar, o outro quer comprar uma casa própria. Então, cada planejamento financeiro, ele é individual, é como se fosse uma digital. Digital. Isso. Entendi. E você acha que todo mundo precisa de antes de investir, né? Já que a gente tá falando aqui de investimento. Do nada a gente tava falando de bolsa de valores, estava um papo bem adiantado aqui. Foi. Né? Porque a gente partiu dessa questão de gestão financeira, né? Outro curso como fazer investimentos avançados, que já é mais para pessoa física. O que é que o consultor faz com essa pessoa física, indicando, tá, enfim, perfil de investimento e tudo mais. Só que o papo estava muito adiantado. Existem coisas a se fazer antes de você começar a investir. Né? Como, por exemplo, um planejamento financeiro. Você não vai pegar teu salário, estou falando do pessoal que recebe por mês, né? Ou ainda você que é empreendedor, que é o nosso público aqui, alvo inclusive, público de cara, né? Que massa. Pega teu dinheiro e nada tá aí. Estou investindo nisso, estou investindo naquilo, tá sem um planejamento. Só antes de investir, você precisa se planejar. Será que todo mundo precisa se planejar mesmo? Com certeza, todo mundo precisa de um plano de ação, né? Aquilo que você vai seguir. É a rota. É como se fosse um GPS mesmo. Você sentar, analisar aquilo que entra, aquilo que sai, estipular valores para cada categoria de despesa e seguir o plano. Claro que vão acontecer imprevistos, né? No decorrer do ano, no decorrer dos meses, mas você pode estar precavido para aqueles possíveis imprevistos que venham a acontecer. E essa é a ideia do planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Essa é a ideia do planejamento financeiro. Para, se acontecer algum imprevisto, você está pronto. Isso. Mas também é um planejamento para você avançar. Sair do lugar. Como você falou, né? É o GPS, é a bússola. Né? É a direção. Né? É a direção para onde eu Mesmo estou que você precise ajustar no decorrer do caminho, é o seu plano. O mapa. Isso, exatamente. O mapa. Mapa é mapa, caminho é caminho. Né? E se você não tiver o mapa, você está perdido. Se você não conhece o mapa, muito menos vai saber o caminho. Vai ficar só assim, ó. Em círculos, né? Que é o que acontece com quem não tem um planejamento financeiro, né? O dinheiro entra, você sai pagando contas, deixa o dinheiro lá solto na conta, acaba gastando com o que nem planejou e quando vê não tem mais nada e não fez nada. Usa de forma emocional, né? Exatamente. Você tá querendo um doce, tá querendo um salgado, tá com raiva de alguém, tá querendo, sei lá, extravasar. Fica querendo compensar dores emocionais com dinheiro. Compensadores emocionais com dinheiro. Como que é isso aí? Eu gosto de dividir o dinheiro em 3 partes. Emocional, estratégico e espirituais. Os 3 E's do dinheiro, como eu costumo dizer. Certo. Espiritual, porque nós seguimos princípios. Independente se você acredita ou não, nós estamos embaixo de princípios. Por exemplo, a gravidade. A gente não consegue enxergar a gravidade, mas ela existe. Se eu pegar esse copo aqui e jogar ele no chão, ele não vai flutuar, ele vai cair. Isso é a gravidade. A mesma coisa são princípios bíblicos. Mesmo que a gente não acredite, eles estão acima de nós. E quando a gente não cumpre, acabamos sendo penalizados. Então, por isso que o dinheiro ele é espiritual também. É também como se fosse a terceira lei de Newton. Isso. Ação, As reação. leis da física, né? Isso. A gente não consegue enxergar, mas elas existem. A lei da semeadura, plantar e colher. Exatamente. Forma, né?
Então, o dinheiro, além de espiritual, é emocional. Por isso que a gente falou de dores emocionais aqui. Exatamente. Como assim o dinheiro é emocional? Porque muitas vezes as pessoas querem compensar emoções Tipo, com dinheiro. Ah, me frustrei, tô estressado, quase que não saí. tô na Preciso fazer os TPM. teus exercícios aí. Estou na TPM, eu mereço. Então você pega o lado emocional do seu cérebro em vez do racional. Eu comecei a ler o livro Duas Formas de Pensar, que ele justamente ele vai falar sobre isso. Ele chama no livro Sistema 1 e Sistema 2, para facilitar o entendimento. Mas o Sistema 1 é aquele mais emocional, mais intuitivo, que não pensa muito. Então, muita gente acaba agindo com o Sistema 1, em vez do Sistema 2, que é aquele que para, que analisa, que faz cálculos matemáticos. Então, muita gente acaba usando o Sistema 1 para lidar com o dinheiro. Ou com tudo na vida, né? Com tudo na vida. E acaba refletindo na vida financeira. E é assim que o animal faz. Diz que o animal é irracional, né? E o povo hoje em dia tá meio assim. Ação, reação. Por exemplo, no trânsito. Você dá uma buzinada forte em quem você nunca viu na vida. E até reclama, tal. Pega briga no trânsito. Com quem você nunca viu na vida. Com a pessoa que você só vai ver uma vez na vida. Será que vale a pena? Mas quase ninguém no trânsito pensa isso. Só quer ter o ego, mostrar a força e... Só que aquilo ali pode mudar a tua vida, assim. Sabe? É um divisor de águas. Da mesma forma, na vida financeira. Essas dores emocionais. Entende? Você tem que pensar no meio da muvuca. Senão, velho, já era. A galera pensa que a gente tá na vida a passeio. Mas tá não, viu? Quem acha que tá na vida a passeio e acha que tem uma segunda vida aí pra viver, tá perdendo tempão. E diz que tempo vale mais do que dinheiro, né? Sabe por que você tá perdendo tempo? Porque você não pensa. Tá? Nesse podcast aqui, nesse primeiro podcast de 2024, vai ter muito puxão de orelha assim. Ou você entra na sua linha, sabe? Isso é uma questão de posicionamento. Ou você entra na linha, né, nos princípios. Uma pessoa sem princípios não vale de nada, cara. Não tô falando de nada, não é pra sociedade, não é pra si mesmo. Porque se você não tem princípios, você vai pra onde? Entende? Princípios não mudam. São leis imutáveis, que são princípios. Então, só citar exemplo aqui, tá? O conceito. Toda semana tem 7 dias. Todo dia tem 24 horas. Não é? Quem planta, colhe. São princípios. Entende? Na sua casa pode entrar todo mundo, bagunçar e tal, enfim. Pode ou não pode? São seus princípios. O que é que cabe na sua vida e o que não cabe? São seus princípios. O que é que você quer para a sua vida? Você pensa no dia de amanhã? Não. O dia de amanhã só a Deus pertence. Só Deus sabe da minha vida. E você sabe o que Deus quer? Como é que você entrega a sua vida para alguém que você não conhece? Falar de Deus é uma coisa, conhecê-lo é outra. Mas eu não tenho tempo. É exatamente por conta da tua correria, da tua vida. Tá dessa forma, você tem que parar, mas eu não tenho tempo de parar. É por você não parar que você não tem tempo. Quem não planeja avançar, planeja fracassar. Faz sentido, Mali? Faz sentido. E entra muito também aí a parte estratégica, né? Do dinheiro. O dinheiro é estratégico também. Exatamente, que a gente acabou não falando, mas alinhou aí com o que você falou. Porque se você não vê o dinheiro para multiplicar, para fazer mais, você também não vai conseguir sair do lugar. E essa não é a ideia. Você precisa conseguir enxergar o dinheiro ao longo prazo também. Você tem que ser intencional. Exatamente. Intencional. Intencional com o dinheiro. Não pensar apenas no presente, mas viver o presente, mas também olhando para o futuro. Interessante. E como é que a pessoa, tá aí, com muita gente,
acredito que 78%, segundo o Serasa, 78% da população brasileira está endividada. 78%. Agora, sabe qual é a maior dívida? Cartão de crédito. Como? É porque a pessoa recebe o mês e paga o cartão de crédito. Começa tudo assim. Paguei o cartão de crédito. E aí, durante o mês, tudo que compra. Só crédito. Até receber de novo. Aí consegue pagar o cartão de crédito. Aí no outro mês vai e passa um pouquinho do salário. Por quê? O limite vai além do salário atual. E às vezes 3 vezes mais, 5 vezes mais, né, de limite do que o salário quanto a pessoa recebe. Eu tô falando assim no sentido de que a pessoa começa devagarzinho, entende? Compra o que recebe. E depois vai passando porque tem crédito. E começa a pagar o mínimo. Nossa, isso é uma bola de neve. Do cartão de crédito. Sabe? E essa é a dívida da maioria das pessoas que estão endividadas no Brasil. Começa a pagar o mínimo. Por que começa a pagar o mínimo? Porque ainda dá para comprar no cartão de crédito. Não bloqueou. Pagou o mínimo. E você continua com o dinheiro no bolso do seu salário. Mas aí tem uma nova lei. Eu não vou lembrar exatamente como é a lei. Antes você podia fazer isso sempre, todo mês. Mas agora você tem um limite. Se não me engano, é até 3 meses. Mas acho que não chega nem a 3 meses. Acho que você só pode fazer isso durante um mês. Porque realmente o pessoal... Tava fazendo Fazia muito. Quando surgiu o cartão de crédito, né, que foi liberado, que era ainda aquele de assinatura lá. O pessoal fazia muito. Muito mesmo. Pagava o mínimo, liberava o limite, ou não deixava a dívida ficar... Deixar o nome inadimplente, né? Isso. E continuava vivendo a vida como se não tivesse nada acontecendo. Aí depois, claro que isso mudou, né? Quem entende de finanças é que ela, eu sou apenas entrevistador, perguntador. Né? Daqui a pouco nem ligava mais com o mínimo, nem nada, dinheiro o nome sujo. Ficava tão alta a dívida que a pessoa não tinha condições de pagar. Porque se você paga o mínimo, vem no mês seguinte, a fatura do mês seguinte, com o restante do mês anterior, acrescido de juros, multa, IOF. Exatamente. Juro sobre juro. É quase 300% de juros anual, cartão de crédito. Quanto mais fácil é o empréstimo, porque o cartão de crédito é um empréstimo. Quanto mais fácil é o acesso àquele empréstimo que você tem, mais caro você vai pagar por ele. E é justamente isso que é o cartão de crédito. É o quê? É o agiota legalizado, é? É quase isso. Pra quem não sabe usar, é. Só que a gente não pode dizer que o cartão é o vilão, né? Não. Porque quem deve estar no comando é você, ou pelo menos deveria, exatamente. Né? Pra quem sabe usar o cartão de crédito de forma estratégica e de forma inteligente, ganha milhas, faz dinheiro, faz cashback, usa com sabedoria, né? É uma mão na roda. Isso, é um facilitador, né? Porque o cartão de crédito é um meio de pagamento, né? Mas as pessoas usam como complemento de salário, que é muito errado. É muito errado. E como é que sai dessa bola de neve? Essa é a forma onde a maioria das pessoas que estão endividadas no Brasil estão inseridas. Dívida com cartão de crédito. Olhar para o SPC e Serasa e tá aí. Como é que se faz para sair dessa bola de neve? É possível? Não, claro que é possível. Ou tem que nascer de novo? Não, precisa não. Mas a pessoa precisa querer mudar, né? Primeiro, querer mudar. Exatamente, porque muitas pessoas não querem sair desse ciclo. Mas peraí, querer mudar para o quê? Dar um basta nisso. Entender que isso faz mal, que isso não é saudável. Então não é um hábito financeiro saudável? Nenhum. De forma alguma. Querer mudar, sair dessa roda, dessa corrida dos ratos. E aí traçar um planejamento para sair disso. Porque muitas vezes as pessoas, a maioria dos brasileiros, né? Ficam muito assustados por ter o nome no Serasa. Mas a gente pode dizer que o nome tá protegido, né? Você tá protegido de você mesmo. De você mesmo. Então, a pessoa precisa também aprender a lidar com o emocional dela. Entender que isso é por um período.
Então, Porque às vezes a dívida fica tão gigante que a pessoa fica desesperado querendo fazer qualquer acordo. E às vezes acordos que não conseguem cumprir. Então fica nisso, faz acordo, não consegue, aí paga 200, paga 300, não consegue cumprir o restante. E isso, a dívida vai seguindo. E é bom pro banco isso. que tá recebendo alguma coisa ali, faz um novo acordo e cobra mais juros. Só que pra pessoa acaba não sendo um bom negócio. Por isso que é importante também ter a ajuda de um consultor financeiro junto com ela. O banco, a loja, ganha dinheiro, você não sai da dívida, você ganha. Até você termina pagando mais o que tem lá, né? E não saiu da dívida porque você não tem constância como pagador, né? Você precisa adquirir uma inteligência emocional a respeito disso. E como é que faz para adquirir inteligência emocional a respeito disso? Treinamento, criando hábitos. E como é? Onde é que tem esse treinamento, menina? Comigo. Olha aí, tá vendo? Posso ser sua consultora financeira. Lhe orientar. Mas eu não sou de Caruaru. Nós atendemos pela web. Massa. Reuniões online. Inclusive, você atende pessoas até de fora do Brasil, né? Aquela menina lá, do pai e tal, enfim. Ah, eu sim. não vou citar aqui, né? Por questão de ética. Sim. Ela é de fora do Brasil, né? Que ela mora em São Paulo, mas tá lá. Isso. Inclusive, ela tá lá. Pois é. Exatamente. Então, pra você ter... Mas você pode dar umas dicasinhas assim, rápidas, não tem? Essa questão, tipo, como sair? Né? Contei mais ou menos como é que eu posso confiar, dona Dey. Você me dê umas dicas aí pra eu perceber que você entende do que você tá falando. Pra se livrar da dívida do cartão de crédito? Exatamente. A primeira coisa é não se assustar com o nome indicado no Serasa. Tá? A partir daí. Logo em seguida, você bolar uma estratégia para pagar o mais rápido possível a sua dívida. E qual seria a estratégia mais assertiva para poder fazer isso? Você primeiro precisa ter uma reserva. Não adianta você querer tirar da sua reserva para pagar uma dívida e, por exemplo, aconteceu um imprevisto e você não ter com que arcar. A maioria das pessoas que estão no SPC e Serasa hoje, 78%, a maioria não tem reserva, porque o pensamento brasileiro é o seguinte: se eu tenho reserva, ou seja, se eu tenho dinheiro guardado, nunca que eu vou entrar no SPC e Serasa. São pessoas que estão com a corda no pescoço, que não veem saída e que estão assistindo a gente aqui e querem uma estratégia para poder mudar. Tipo, o que eu ganho hoje não sobra nada. Ou seja, tem mais mês do que dinheiro. E aí, o que eu faço? Não é sobrar. Se você for esperar sobrar para poupar, você nunca vai poupar. Você tem que priorizar se pagar primeiro. É uma das questões que a gente trata na consultoria. É estabelecer metas mesmo. Se você não tem o hábito de poupar, começa com R$10, começa com R$30, com R$50. Isso já vai fazer uma diferença em 12 meses. Ou seja, a dívida vai continuar lá enquanto você está poupando de pouco em pouco. Aí vai surgir uma proposta do banco e tudo mais, você vai ter dinheiro guardado e começa a... É isso aí? Isso, a quitar a dívida, né? Você não pode se assustar com a quantidade de ligações que você vai ter, de e-mails que você vai receber. Você vai ter que aprender a lidar com isso por um curto período, para que você também tenha como negociar. Porque você recebe a ligação, eu consigo fazer nessa tua dívida 1.500. Eu não tenho 1.500, eu tenho 1.200 e eu posso pagar hoje. E aí, vamos fechar? Isso. Então, você tem poder de barganha se você tem o dinheiro em mãos. Então, se você não guardou 10, 20, 50 por mês, no final do ano ou no ano posterior ou em qualquer momento, quando o pessoal te ligar, né, você não vai ter dinheiro e fala, não, não tem como. Vai aceitar qualquer acordo, essa é a verdade. Se você tá ali não desesperado, barganhar, né? Se você tá abalado porque seu nome está no SPC, você tá com uma dívida muito alta, se te ligarem, eu vou parcelar em 48 vezes de R$100. Aí, às vezes, é o triplo, você olha só quatro vezes mais da dívida e você não... Você só olha só a parcela, Exatamente. né? E você não só o olha valor a parcela. final, né? Você não consegue raciocinar. O sistema 1 de novo, né? É mais uma compra emocional, né? O sistema 1 de novo. Tá? Porque você tá querendo o rápido, né? Eu quero me livrar da dívida, eu quero tirar meu nome do SPC, então eu vou aceitar o que eles estão me propondo. Não é nem se livrar da dívida, é tirar o nome do SPC. Mas vai cair de novo por conta da mentalidade que não mudou. Exatamente. Porque aí você faz um novo acordo, você tem acesso novamente ao cartão, mas sua mentalidade não mudou. Você não entendeu o que aconteceu, então você volta de novo para uma nova dívida daqui a algum tempo. Olha aí.
Tá, então, a mulher entende, tá vendo? Porque essa é a realidade do brasileiro. Inclusive, existem vários memes, né? E o pessoal fala, e nem é meme. Entende? E nem é meme. Inclusive, eu vi alguns memes esses dias, e nem é meme. Entende? Falando isso. Atualize novo. Ou seja, no mesmo dia que entra, nem toca no bolso. Ele já sai assim, pagando as contas, pagando os cartões, né? Pagando os emprestados. E não fica com nada no bolso, fica só com o crédito novamente, né? Por isso que é muito importante você traçar metas por categoria de despesas. Por Como exemplo, é que se traça meta nessa categoria de despesa? Com categoria de despesa? dividir no salário. Aqui a gente tá falando pessoal, Claro, mais, né? isso é pessoal. Dividindo o que você recebe como uma pizza mesmo. Tipo, 2 fatias vai pra despesas fixas. Isso aqui é um teórico, Isso, ou seja, é um mapa, novamente um mapa. isso. Você É o desenha, planejamento financeiro. desenha a pizza aqui, né? E sai riscando e colocando uma porcentagem do seu salário. Exatamente. E fora da pizza, colocando quanto que é? Tipo, vamos lá, 50% eu vou destinar para as minhas despesas básicas. Vamos lá, se você recebe aí o novo salário mínimo de 2024, 1.400 e alguma coisa. Já saiu? Se não saiu, tá para sair aí. O Lula vai fixar esse novo salário mínimo aí. Eu não sei que loucura vai entrar o Brasil, porque não existe almoço grátis, ou seja, não existe salário a mais no seu bolso sem você pagar alguma coisa. Então, se prepara porque tudo vai aumentar. Não é? Porque, mais uma vez, o dinheiro está perdendo o quê? O valor, Isso. É normal, né, que o dinheiro perca valor. A inflação é normal da economia. O negócio que não pode acontecer é perder o controle disso. Ter uma hiperinflação. Mas isso aí é um assunto para outra questão, que é mais profundo, né? No sentido do quê? Porque você tem que saber como o dinheiro funciona. Né? Não fica feliz porque o salário mínimo vai aumentar, tá? Mas o feijão vai aumentar porque o dono do supermercado precisa pagar esse novo salário mínimo para o funcionário. Tá? Aí o agricultor lá vai vender o feijão mais caro porque precisa pagar o salário mínimo de quem está colhendo o feijão. É uma cadeia, sabe? Uma cadeia. Não é nada avulso, não. É uma cadeia, é uma linha de raciocínio. É por isso que as coisas vai aumentar aí, vai de 1.300 para 1.400 reais. Aumenta 100 reais. Entende? Mas imagina o quanto as coisas não aumentam. Então, não valeu a pena. É só um reajuste mínimo para você ter a impressão que sai um pouco do lugar. O que é que você precisa fazer para sair dessa sensação de tô ganhando um pouco mais? Se existe salário mínimo, existe salário que não é mínimo. O que é que você merece? Né, dona dele? O que é que você merece? Se mexer, né? Fazer renda extra, empreender. Trocar de emprego. Também. Né? Que tem gente que fala, eu vou voltar para aquele inferno e tal. Cara, você tá viciado a estar no inferno. Nem sei se eu posso falar essa palavra no YouTube. Sim. Eu acho que não. Levar um corte aí e tal, enfim. Do algoritmo. Né? Você precisa parar. Ou você reclama, ou você avança. Esse 2024 aqui começou a gente puxando tua orelha mesmo, tendo noção de vida, noção de bolso. Entendeu? Isso é um pouco do que a gente tem na cabeça. A gente tá aqui só porque um podcast é bonitinho, não, e toda quarta-feira tem. Aí a gente vai avançar em mais disso, só porque eu gosto de podcast. Eu gosto, sim. Mas aqui tem que ter conteúdo para mudar a tua vida. E daí? Eu sou hoje um grãozinho de terra na praia. Tudo começa assim, né? Tudo tem um começo. Mas a gente já avançou um bocado. Entendeu? Quero profissionalizar o máximo possível. E aqui tem que ter conteúdo mesmo para mudar a sua vida. Né?
Tudo começa assim. Entendeu? Tudo que hoje é grande, o dia começou pequeno com um louco pensando muito grande. Eu, sabe, esses 120 anos de vida que eu vou viver, eu ainda tô achando muito pouco. Muito pouco pra muita coisa que eu tenho na mente. Ainda bem que eu ando bem acompanhado, né? E eu tô todo aqui cantando a entrevistada, né? E eu posso, viu? Yeah. Eu posso ou não posso, entrevistada? Pode, amor. Mostra aí sua aliança, mostra. E a unha, como é que tá? Perfeitona. Eita. Aí, essa questão, dona D, entra na... Tipo assim, né? Você tá com a sensação que tá entrando algo a mais no seu bolso. Mas isso faz parte de mentalidade de pobre ou de rico? De sentir que tá ganhando mais? Assim, tipo, mentalidade. A diferença, né, de mentalidade de pobre e de rico. Entende? Eu reformulo melhor a tua pergunta pra ver onde tu quer chegar. Eu falo assim, As diferenças de mentalidade? Mentalidade, como é que pensa o pobre e como é que pensa o rico. Mentalidade. Um livro bem comum que aborda bastante sobre isso, essa questão de mentalidade, é Pai Rico e Pai Pobre. Acho que a maioria das pessoas já leu. E ele vai falar justamente isso, entre você ganhar um salário ou você buscar empreender e fazer mais renda. Entre você gastar melhor do que hoje, salário. Isso. Ou poupar para o futuro. Então é muito da mentalidade. E mentalidade você vai construindo aos poucos, né? Às vezes você cresceu num ambiente que é totalmente diferente de como você pensa hoje. Então você tem que ir desconstruindo aquilo que você aprendeu e colocando novas informações. Então, olha, temos um mindset aqui. Mindset, ou Muitos seja, chamam de mindset da riqueza, né? uma linha de raciocínio. Para você sair do lugar, para você sair do salário mínimo, para você sair do apenas R$100 a mais e sentir tudo ficar mais caro na sua frente. Lucro é melhor do que salário. Falou o empreendedor. Entendeu? Lucro é melhor do que salário. Agora, o que você quer fazer da sua vida? Para parar de reclamar da situação da tua vida e mudar isso aí nesse ano 2024. Meu Deus do céu. Bota a mão na tua cabecinha e pensa. Pensa de graça. Tô falando aqui de finanças, com a gestora financeira, com a consultora financeira, que pode colocar, como diz o ditado, né? Colocar... Como é que diz o ditado? Tô querendo saber também. Mas isso cabe muito também a questão da... Só te atrapalhando um pouco. Não, tudo bem. Da renda ativa e da renda passiva, né? A renda ativa é o que você faz hoje. Só que quando na sua velhice você não vai conseguir produzir da mesma forma como você produz hoje. E olha que a gente nem chegou lá, né? De olhar como é que vai ter... Como vai ser tua vida no futuro. A gente tá... ainda tentando sair aqui dessa muvuca, né, para ter uma vida melhorzinha. E aí, tendo a vida melhorzinha, a mentalidade financeira melhorzinha, começar a pensar na velhice. Mas essa mentalidade tem que mudar o mais rápido possível, porque senão a velhice chega e você não mudou. Não se planejou. Por isso, quanto mais antes você começar a investir para o velhinho que você vai se tornar, melhor é. Aí é justamente criar uma renda passiva, ou seja, você viver de algo que você construiu durante o seu período mais produtivo, né? Você viver das rendas. Tem gente mais comum pelo brasileiro, é você construir uma casa e viver do aluguel. Mas existem outras formas também, existe previdência privada, existe fundos de investimento imobiliário, que você compra uma cota e ele te paga dividendos mensais. Então existe todo um planejamento que você pode traçar para no futuro ter uma renda passiva que você consiga se manter sem ser com aquele esforço direto da sua força de trabalho. Tem muitos bancos por aí que falam, a gente tem previdência privada. E previdência privada de banco vale a pena, dona Lê? Na maioria das vezes, não. 99% a gente pode dizer que não. Normalmente, as melhores previdências você não encontra no banco. Você vai encontrar em seguradoras. Seguradoras. Isso. Tipo, uma Porto Seguro da Vida, uma Sul América da Vida.
Você tá querendo citar, né? Não, claro, né? Eu tô falando assim porque o povo fica perdido. Fala seguradora, que seguradora? E Catu Seguros também. A aliança, né? E assim, enfim, existem também fundos que você pode comprar através de bancos online, né? Por exemplo, a Previdência do Primo Rico, fazendo divulgação aqui. Tudo bem. Nem me conhece. Ele criou o fundo de previdência e esse fundo, um dos bancos que vende essa cota de investimento é o Banco Inter, que todo mundo tem acesso através do celular. Você não precisa ir numa agência e tal. Mas aí você também precisa analisar o fundo para ver se vale a pena. Arca. Isso. É um dos fundos de previdência que existe aí no mercado, né? Mas aí você precisa também analisar. Fazer análise porque existem fundos que mesclam renda variável e renda fixa. Então, você tem que ver o limite de risco que você está disposto a correr aí. E como é que eu analiso? Eu não sei nem como funciona o dinheiro hoje. Olhando a lâmina do fundo. Mas aí a ideia é que você tenha um profissional que consiga decifrar para você. Né? Exatamente. E mais uma vez, a responsabilidade cai no seu colo, dona D. Chama a D que ela resolve. Aí virar até esse logo agora, 2024, né? Chama a D que ela resolve. Como é que é? Tinha uma conciliadora que tinha um quadro no SBT. Conciliadora? Que era duas famílias que ela ia lá e resolvia. Tá, enfim, eu não lembro se era um quadro dentro do programa da Eliana ou tinha um quadro próprio, tipo, trocas de família. Casos de família? Não. Troca de família mesmo. Não, tinha a troca de família que, tipo assim, a mãe ia pra uma casa e a outra ia pra outra casa. Era uma troca mesmo. Mas essa mesma apresentadora, né, que é a conciliadora, ela também tinha quadros dentro desse programa que ela ia lá resolver o problema dentro da família. Tipo, um filho que não queria obedecer os pais. Tal, Super Nani? É Super Nani. Né? A D não é a Super Nani não, mas entende? Ela entende mesmo aí de dinheiro, entende de números, entendeu? Mas você precisa saber para onde você quer ir, porque ela vai te contar como você pode ir. Isso, o consultor, ele apresenta as ferramentas e orienta o cliente, né? Mas o cliente, ele precisa fazer a parte dele, que é fazer. Ele está disposto a colocar em prática. Para onde vai, né? Saber para onde vai e sabendo para onde ele quer ir, a gente vai traçar metas realistas e buscar as melhores ferramentas para que ele consiga aplicar para chegar onde quer. Chegar onde quer. Isso. Mas aí ele também tem que fazer a parte dele, né? Se uma pessoa só reclama, não sabe para onde ir, ele precisa de um consultor? Ele precisa se converter. Precisa criar juízo da vida, né? Meu Deus do céu. Criar juízo, depois estamos, né? Vou te contar uma coisa. Questão de propósito, tá? Propósito vai além de sonho. Tô falando aqui de caminho. Certo? Você tá no ponto A, existe o ponto B para onde você quer ir, né? Por exemplo, você tá em casa e vai pro trabalho. Ou você tá de carro, ou você vai pegar Uber, mas novamente aqui colocando Uber no Storytelling. Uber patrocina a gente. Ou pode ser o 99 ou qualquer outro aplicativo. Tá? Você tá no ponto A para ir pro ponto B. Ponto A, tua casa, ponto B aqui. O ponto B é o teu sonho, onde você quer chegar. Tá? Mas a vida não termina no ponto B, onde você quer chegar. E sim no que você quer fazer lá. Você vai pro trabalho fazer o quê? Cumprir suas tarefas, né? Cumprir a sua missão. Então, essa questão aqui é o objetivo. Você vai lá pro seu trabalho com qual objetivo? E aí você vai contar. Tá? E na sua vida? Você quer chegar no ponto B, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, por quê? Com qual objetivo? E aí você contando isso para um consultor, porque se você não tem isso na cabeça, a primeira coisa que o consultor vai fazer é, bicho, você quer o que com a tua vida? É ou não? Isso, a gente faz uma reunião Você já encontrou uma pessoa perdida assim e teve que... Já, mas normalmente as pessoas têm sonhos. Às vezes, coisas... Às vezes tem muita gente que quer muita coisa ao mesmo tempo. E a gente, como um consultor, né, como um profissional, sabe que não dá pra fazer tudo
em um ano, por exemplo. Uhum. Umas coisas muito surreais. Então, a gente tem que trazer também o cliente para a realidade. Pausa, pisa aqui no chão. Vamos traçar metas? Aqui, ó, nesse ano a gente não consegue, mas daqui a 3, 5 anos. Desde que você comece hoje. Isso. O papel do consultor é justamente isso. Às vezes, trazer bem para a terra. Mas é justamente isso. Traçar as metas, né? Pé no chão com o cliente. Com aquela técnicazinha SMART, né? O que é a técnica SMART? Porque uma meta... Não, o que é uma técnica SMART? A técnica SMART é o que a gente usa para traçar as metas, tá? Que é o quê? Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, realista e temporal. Vamos traduzir. É diferente de eu chegar aqui e dizer, amor, ano que vem... Não, pode me chamar de amor mesmo. Tá tudo em casa. A gente vai pra praia. Certo. Isso não é um objetivo, isso não é uma meta. Isso é um sonho. Isso é uma palavra ao vento, digamos assim. Mas se eu chegar pra você e dizer, setembro de 2024, a gente vai pra praia. E para que isso aconteça, para que a gente passe um final de semana lá, a gente precisa poupar mensalmente esse quantitativo pra gente ficar nesse hotel, porque eu já simulei quanto vai custar toda essa viagem. Tá vendo? Esse já é recado pra mim, tá vendo? Percebe? Mas é isso aí. Então, é justamente isso. É dividir aquilo que você quer realizar dentro desses 5 tópicos, para ver se realmente dá para cumprir dentro desse prazo ou se você está muito fora da sua realidade. Porque se você estiver muito fora da realidade, você precisa recalcular a sua rota. E dar mais tempo para cumprir seu objetivo. Que é o quê? Especificar, Específico. detalhar, né? Saber quanto custa, saber para onde vai, saber todos os detalhes. Tem que ser específico. Mensurável, que é dividir por pedacinhos para que lá no futuro eu consiga alcançar aquilo que eu quero. Grão, isso. A galinha enche o papo. Exatamente. Atingível, porque não adianta sonhar e eu não conseguir chegar nessa data e atingir. Querer fazer tudo em cima da hora. Exatamente. E não ter o recurso necessário, não ter conseguido juntar o montante necessário. Precisa ser realista. No R, né, que a gente tá. Isso. Justamente isso, ter o pé no chão para saber que eu vou conseguir. E temporal, porque tem que ter um prazo para acontecer. Meta sem prazo não é meta, é sonho. E sonho dificilmente sai do papel. Como é que é? É um desejo, né? É um desejo, apenas um desejo. Exatamente. Apenas um desejo. Tem gente que fala, eu quero ser médico. Mas passa a vida toda. Não consegue realizar, chega aos 40, 50, 60 anos. 45, vamos lá. Fala, não, já tô velho. Velho um caramba. Tá? Coloca isso aí dentro do teu SMART. Tá? Porque antes de você ser médico, usando teu exemplo aí, você precisa separar uma quantidade de tempos por dia para estudar determinada matéria, analisar. Mensurável. Exatamente. O que é que eu tenho mais dificuldade e que eu preciso me dedicar mais? Existe toda uma preparação antes de você conseguir chegar nesse ponto B. E é justamente isso que o consultor, trazendo para a área de finanças, ele faz. Ele ajuda o cliente a enxergar e planejar aquilo que ele não está conseguindo ver. Muito bem, mas antes do sonho realizado, antes dos objetivos da vida e tudo mais, a vida é imprevisível, certo? Certo. Você tá aqui de boa e tal, enfim, trabalhando, prosperando e tudo mais, né? E de repente acontece alguma coisa contigo. Não precisa nem ser com filho, enfim, contigo. E você fica sem, a renda fica sem entrar. Aí dentro de um... Isso foi uma pergunta? Não. Porque eu nem esperei concluir. Mas fica à vontade pra falar. É uma pergunta? O que a pessoa precisa ter ou fazer para quando o imprevisto acontecer assim, você ficar nada? Você precisa ter uma reserva financeira. Reserva financeira. Todo mundo precisa ter uma reserva financeira. Tanto pessoa física quanto jurídica também. A empresa precisa ter uma reserva financeira. Caixa. Que é o que vai lhe dar um auxílio em períodos mais difíceis. Reserva financeira é o dinheiro embaixo do colchão, do travesseiro? Não, é o dinheiro investido. O dinheiro investido. Isso, que você tenha fácil acesso, de forma rápida,
que ele esteja rendendo lá mais do que a poupança, né? CDI, por exemplo. CDB, né? CDB é um dos investimentos que você pode estar colocando seu dinheiro para render mais do que a poupança. Toda vez eu estou confundindo aqui com CDI. O que significa CDI? CDI é a taxa que é utilizada para rentabilizar o seu investimento. O CDI é assim, eu sou um banco A, eu sou o banco A e você é o banco B. Então, diariamente, para eu fechar meu fluxo de caixa, eu vou fazendo empréstimos para você. E essa taxa de empréstimos é que é intitulada como CDI. De forma mais popular, seria isso mesmo. Então, o mercado usa essa taxa, que é da negociação entre os bancos, para rentabilizar os investimentos. CDB. E ela sempre está muito atrelada à taxa Selic, que é aquela taxa que manda lá na economia. Que hoje está em 2 dígitos. Tá quanto hoje a Selic? Eu olhei hoje, só que... 14%. A gente tá gravando, né? Dia 31 de janeiro vai ter outra reunião do Copom para definir. Se não me engano, é 14, é 13, alguma coisa. Tudo bem. Mas não cai pra... Desculpa aí, viu? Eu tô com... Quem ouve a gente no áudio, né? Fica irritado. Desculpa aí, viu? Mas sigamos. Não acredito que nesse 2014 ela desça pra um dígito, não. Não desce, mas eu acredito que ela cai mais 2014, um pouquinho. Não, 2024. 2024, voltou há 10 anos atrás. Mas eu acredito que ela a tendência dela é que caia mais. Por quê? A gente tá falando aqui de economia e é impossível não falar de economia sem falar de política. É uma treta, sabe? Mas é necessário. Porque assim, eu vi uma matéria, eu acredito que hoje eu li a matéria, falando que a expectativa do mercado não foi atingida no Natal, né? Que é um período que mais ocorre as vendas, tal, enfim. Exatamente. Não foi como esperado. O povo não comprou tanto quanto era esperado comprar. Foi até menor do que a expectativa para 2 anos atrás, que foi o período de pandemia. Então, para estimular o mercado, é natural que o governo ele reduza essa taxa. Porque quanto menor está a taxa Selic, mais incentivam as pessoas a consumirem, a pegarem empréstimos, a fazerem financiamento. Então, eu acredito que ela caia mais um pouquinho para dar essa aquecida no mercado. Porque com essa taxa acima, o pessoal prefere investir em renda fixa do que contratar um funcionário. Também. É porque você investe tanto e ela rende para você 2 dígitos. 14%. E com a taxa reduzida, como foi no governo Bolsonaro, por exemplo, de 1 dígito, o que fazia dinheiro era você empreender. E para você empreender, você tem que contratar. Né? E quanto mais a taxa de Selic for alta, né? 14%, 15%, 16%, como era no período da Dilma, por exemplo, né? O mercado, isso que talvez a Dê queira falar, o mercado fica desaquecido. As pessoas ficam com mais um pé mais atrás, né? Se você não contrata, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Outras pessoas comprando. As pessoas estão sem renda. Então o mercado fica desaquecido porque a Selic está alta e quem tem dinheiro no bolso está investindo em renda fixa no mínimo e não contratando. É isso aí? Voltando para a parte assim, É por isso que o governo precisa baixar para poder reaquecer. Pessoas precisam... Para o dinheiro circular, né? Serem contratadas, surgirem mais vagas de emprego, né? Para o dinheiro circular mais, né? Círculo, né? Uma roda. Isso a gente falou aqui em miúdos para poder o pessoal entender melhor, né? Porque a taxa de Selic funciona assim, porque tal, enfim. Porque quando tá alta, os investidores ficam, né? Porque é juro. Quem investe em renda fixa fica mais feliz com a taxa Selic alta, né? Isso. Porque você coloca o seu dinheiro ali com maior segurança e rendendo muito. Muito. Que é 10%. Mais de 10% ao ano, né? Isso. Enquanto que se você for comprar uma ação, o risco é muito maior e você não tem uma certeza, você não tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, para quem costuma investir em renda fixa, esse período é interessante, porque você consegue fazer
mais dinheiro com segurança. Eu vou até fazer uma propaganda aqui do 99Pay, que é o banco do 99. Até R$500 está rendendo aí o CDB, né? Que é uma carteira de CDB. Você coloca R$500 no 99Pay, ele está rendendo 200% do CDI. Eu não parei para analisar ainda, né? Entende? Eu só vi o banner lá de divulgação. Eu ainda cheguei a colocar dinheiro lá. olhar as letras miúdas. Pois é. Mas é até R$500, tá? Se você colocar 500 em um, esse R$1, além dos R$500, ele vai render 100% do CDI. Entende? Mas claro que os bancos que têm costas largas, que são mais seguros do que o 99Pay, olha aí eu falando contra agora. Né? Mas é interessante ter R$500, tá? Render aí 200%. Isso aí vai dar uma bolada boa, que uns R$1.500 a mais. Depende de quanto tempo. Eu tô falando em um ano. Aniversário, né? Rodou aniversário e tal, enfim. Imagina aí. Eu tô especulando aqui, tá? Claro que você tem que sentar e fazer as contas, principalmente com a D aqui. Né? Você colocou R$500, em um ano você tem 2.000. 200%. Porque são juros compostos, né? Em cima da taxa Selic. Aí se ela baixa um pouquinho, ela vai render menos um pouco. Isso foi tudo que eu aprendi com você, viu? E foi. Eu sou aluno da D, tá? Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas lá em casa faz. Eu fico, sabe, aprendendo com ela mesmo. Né? Mas tem outros bancos aí que você, inclusive, investe. Você pode dizer assim, tipo, um banco. Ou o consultor não pode dizer. Não, mas como é que eu posso falar? É investimento fixo. Não, eu não tenho problema em falar de banco, né? Porque eu não tenho vínculo com nenhum. Eu só não posso direcionar, invista nisso. Eu não posso falar isso. Mas geralmente por exemplo, os bancos de CDB, a taxa é o quê? 102%, 100%? No mínimo 100% é o que o investidor ele tem que procurar. É o mínimo. Para investir em CDB, tá? Mas, por exemplo, você pediu questão de sugestões, né? O roxinho, que é o Nubank, ele traz uma facilidade muito grande para a pessoa comum que não tem muito tempo para estudar. Porque lá ele disponibilizou a opção de caixinhas. Caixinhas você já consegue ali reservar um valor e esse investimento ele rende diariamente. Você já coloca na caixinha ali e ele já começa a render. É CDB, né? Não, é RCI, o investimento. O que é RCI? Traduz aí pro pessoal que tá assistindo. Me fugiu a sigla. Mas é um investimento que rende pelo menos 100% também do CDI. Renda fixa também, com praticamente a mesma segurança do CDB. Por que praticamente a mesma segurança? Ou é a mesma segurança? Porque ele é acobertado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Que se você investir lá até 250 mil por CPF, caso o banco venha quebrar, você tem um reembolso, digamos assim. Então ele é tão seguro quanto. Então é melhor investir lá no Nubank por conta da facilidade. Não é que é melhor investir no Nubank, mas para aquela pessoa que não tem uma vivência nenhuma com investimentos, não tem tempo de estudar, é uma opção. Porque você consegue dividir o seu dinheiro em várias partes para objetivos específicos, não misturar o dinheiro, não confundir o dinheiro e ele está rendendo mais do que a poupança. Quando você fala dessas caixinhas, é como se você separasse envelopes, aquela pizza. Exatamente. São os envelopes. Existe a técnica do envelope, né? Que a gente até passa na consultoria. Para aquele cliente que ele ainda lida com muito dinheiro físico. Então, ele divide em envelopes, que fica mais fácil do que juntar tudo, sair pagando, não saber para onde foi. Então, a gente usa a técnica dos envelopes. É como se fosse um envelope mesmo. Então, você pode fazer uma pizza dentro do aplicativo do banco. Olha, tantos por cento. Não em percentual, mas você pode destinar R$100 para isso, 200 para isso, 300 para isso, e ele vai ficar separado. E rendendo da mesma forma. Da mesma forma. Isso. Interessante. Então, ela é bem prático. Em vez de você colocar envelopes em casa e ele não render nada, pode até mofar o rato comer. Ou deixar na poupança, né? Ou deixar na poupança. Apesar que a poupança tá querendo ser ou não com a taxa Selic, né? Termina ficando, né?
Mas é melhor não. Mas é melhor não. Você disse que é meu aluno e vem defender a poupança aqui, rapaz. Que negócio é esse? Mas é por conta da taxa. Mas independente, a poupança ela só rende 70% da taxa Selic. Olha, é melhor não. É no mínimo 100%, né? Então procura aí esses bancos. Né? Banco virtual. É banco virtual que chama? Não, banco online, né? Banco online, né? Ou virtual mesmo. Inter, C6. O que é que tem no C6 de interessante? Você que gosta de estudar os bancos. C6 faz um tempo que eu entrei nele para analisar o que ele tem. Mas lá tem investimentos também, tem CDB. Na verdade, quando você vai investir em um CDB, você tem que ver a credibilidade do banco. Inclusive, ele tá tendo os primeiros lucros agora, viu? Então, você analisa a credibilidade do banco, o percentual coisa que o Nubank não tem ainda, né? Lucro. Ou já tem? Já tem, né? Eu não parei para estudar. Mas pra não passar aqui uma informação falsa. Você entra lá no Instagram e até no próprio site do C6, ele fala... Porque é uma fintech, né? São fintechs, né? São startups financeiras. E aí, quando o C6 Bank começou a ter lucro, foi a primeira coisa que ele divulgou. Aqui, ó, tivemos lucro. Então, banco que tem lucro é banco que tem lastro. Né? Ou ainda, segurança para você poder investir. Ele não divulga que tem lucro só para dizer que está faturando. Né? Mas para falar, pô, tá tendo lucro. Aumenta a credibilidade no mercado. Aumenta a credibilidade. Né? Até para quem investe nele mesmo, né? Como os sócios, né? Mas aí, é isso. Procura teu banco aí, investe CDB, né? Divide, o Nubank tem essa facilidade, como a Ade falou, e vai cuidar do teu dinheiro, vai cuidar da tua vida, né? Muda essa mentalidade aí, vai juntando 10 reais, 20 reais. É como a gente falou, né? Aquela questão de grão em grão, a galinha enche o papo. Você precisa ter o quê? Paciência, né? Paciência e planejamento. Porque senão você não sai do lugar. Exatamente. Entende? O que é que nós temos mais aqui? Que a gente falou aqui da questão da importância de ter uma reserva financeira, dona Ade. Qual a importância disso? Já que a vida é imprevisível. Qual a importância de ter uma reserva financeira, então? A gente começou a conversar, né? Que isso. É importante tanto você como pessoa física ter uma reserva quanto caixa, a empresa. Né? Que é o que vai te dar segurança de um período de dificuldade ou não entrar aquilo que você espera. Ela é justamente para te blindar dos imprevistos da vida, digamos assim. Então, você... Ou seja, é a solução chegando antes do problema. Exatamente. Porque tem imprevistos que não são tão imprevistos assim. Por exemplo, todo início de ano tem aquelas despesas que todo mundo sabe. IPTU, IPVA, matrícula de filho. Então, você precisa montar uma reserva para pagar essas contas no início do ano, todo início do ano. Por exemplo, você tem um carro, o carro quebra. É normal, é natural que o carro quebre e você precisa ter uma reserva para cobrir esses custos. Não ser pego de surpresa. Então, a reserva vai te ajudar nisso aí. Então, o ideal é que você tenha pelo menos de 3 a 6 meses do seu custo de vida investido para te ajudar nesses possíveis imprevistos. Já que a gente falou de imprevisto, já falou das contas do começo do ano, né? Que todo telejornal coloca aí as contas do início do ano. O que você precisa fazer é matrícula, material escolar, IPVA, IPTU, imposto. Né? São as contas do início do ano, né? Que não são tão imprevistas assim, como a Ade falou. Como é que faz para traçar as metas ou planejar 2024? O ideal é usar o 10º. Muita gente já até gastou o 10º. Mas usar o 10º para ajudar nessas contas de início do ano. Tá. E quem já gastou o 10º, como é que faz agora? Ganhar mais. Ganhar mais. Se não dá para cortar o gasto, você precisa ganhar mais. Não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Então, você vai ver
como você pode empreender para fazer uma renda além do que você tem. Dividir essa renda. Por exemplo, 50% do que eu fiz a mais eu vou destinar para essas despesas de início do ano. 30% para realizar o meu sonho, que vai ser até o início do segundo semestre. Faz as contas aí, viu? Coloca aí essa porcentagem que ela falou, tá? 30%, depois 20%, depois o que mais? Você vai repartindo o seu dinheiro, Certo. né? Mas você vai de acordo com a sua realidade aí. Isso não é uma regra. Mas é justamente isso. É gerar mais dinheiro e dividir esse dinheiro para os seus objetivos, para as contas que você tem para pagar e sempre se planejando para o futuro também. O pessoal assistiu esse podcast até aqui, que foi inclusive o primeiro podcast de 2024, e fala, olha, sozinho eu não consigo. Eu quero a sua consultoria. Então chama a D. Chama a D que ela resolve. Né? E a gente falou muito da questão pessoa física, percebeu? Pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa física. Não é? Porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas físicas, né, que estão começando a empreender. 78% dos brasileiros estão enrolados em dívida. Quem está nos assistindo, tem a dúvida que também está. Né? Pouco ou muito está. Querendo melhorar sempre. Então, chama a D. Como é que faz para te encontrar? Como é que faz para ter mais conteúdo seu? Você me encontra lá no Instagram, Andresa Torres, BR. E lá tem um link que vai direcionar para o WhatsApp e a gente pode marcar uma primeira reunião. Tanto presencial como online. Excelente. Para você ter uma ricamente. Ricamente. E a gente nem falou nele, né? Foi tanta coisa que... Acho que já foi o quê? 2 horas de podcast? E aí, Marquinhos, quanto tempo? 1h30. Olha, no instante, o tempo passa, dona D. Pois é. Sabe que tava um pouco apreensiva e tal, enfim. Então, a pessoa vai lá no Instagram, @AndresaTorresBR. Isso. Né? E essa questão de planejamento financeiro não é sobre dinheiro, né? Não, planejamento financeiro é sobre pessoas, né? Pessoas têm sonhos, pessoas têm objetivos, pessoas têm que lidar com informações que aprendeu desde criança, ressignificar aquilo que recebeu de informação. Então, planejamento financeiro pessoal é sobre a pessoa. E o dinheiro é um dos elementos que a gente trabalha dentro da consultoria. Mas o foco principal é a pessoa. É a pessoa. Pois é, primeiro visão e depois ação. Pega a visão e transforma em ação. Inclusive, a partir de hoje, esse é o slogan do Gente Ousada, viu? Eu, Marquinhos. Gente Ousada Podcast. Pega a visão e transforma em ação. Esse é o novo slogan de 2024. Entende? Você vai ter aí também uma nova vinheta de abertura, tal, enfim, já nos próximos podcasts. Estou te dando spoiler, porque eu sou desses. Se eu não aguento segurar a informação. Não aguento não. Principalmente aí para os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, tudo junto e misturado, e cada um no seu quadrado. Né? Eu tô bem assim, bem rimador. Não sei se eu troco de profissão nesse 2024. Mas também se eu fosse rimar, seria igual vender máscara, né? Ia morrer de fome. Prefiro vender o que eu gosto. Né? Mas vamos lá. Se você quer um pouco mais de intimidade, tem um podcast bem bacana da gente, que a gente gravou em 2019, né, Dê? Chamado Não Duele, Faça Dueto. Porque duelar é dividir força, né? E fazer dueto não, é unir força. Imagina, a dupla sertaneja, então um dueto. Né? Agora imagina o UFC. São 2 pessoas disputando força. Né? Não duele, faça dueto. É um podcast aí de 21 minutos apenas em áudio. Foi gravado em 2019. Em 2019 a gente tinha acabado de casar. Isso, tinha acabado de casar. A gente tem quase 5 anos de casamento.
né? Vai fazer 5 anos, dia 26 de maio. Eu sou bom de data. Daqui 5 meses a gente faz 5 anos de casamento, né? E a gente fez esse Não Duele, Faça Dueto, que inclusive tá aqui no canal do Gente Ousada Podcast, do Spotify, né? Do Apple Podcast, do Amazon Music também. Tá tudo, tá em forma de áudio, certo? Quando eu te contei que eu tô nessa de podcast há 10 anos, não foi brincadeira, né? Agora essa questão, pra valer mesmo, com constância, porque eu nunca tive constância, né, nessa questão de podcast, né? Foi o... como é que é? O Rádio Coach, depois o Gente Ousada no Rádio, aí deu uma pausa muito grande pra... Aí teve o Golcast, que inclusive é Golcast, esse 2019, né? Onde tem aí Não Duele, Faça Dueto. Inclusive eu gravei me apresentando também. Gravei um sobre criação de filhos, né? Que é sobre ambiente e tudo mais. Gravei um com um economista aqui da cidade, foi com Pedro Holanda, né? De devedor a investidor é o título, né? Eu sei que foram 5 episódios, estão em áudios, e eu fiz questão de não deletá-los, porque são podcasts de curto tempo, mas super produtivo. Vale a pena maratonar aí, viu? O Golcast, né? Que Golcast nada mais é do que o G de gente e o O de ousada, né? E eu quis manter ele mesmo como Gente Ousada, né? E a Gente Ousada a partir de então. É isso aí. E aí, dona D? O que você espera de 2024? Espero metas alcançadas, prosperidade chegando na vida, na nossa vida, na vida de quem tá assistindo. Sonhos realizados e a gente avançando. Muito bem. Tá tendo dificuldade aí nas finanças? Chama a D que ela resolve. Chama Andresa Torres que ela resolve. Tá aí, @AndresaTorresBR. Isso. Obrigado pelo seu tempo, dona D. Eu que agradeço o convite, tá vendo? 1 hora passou rapidinho, 1h30. 1h30, passou rapidinho. Passou rapidinho. Seja... E depois a gente volta pra falar sobre finanças empresariais. Isso mesmo, tá vendo? Agora ela mesma se convidou. Gostou, não foi? Passa rápido, né? É porque quando a gente conversa do que a gente gosta, né? O assunto flui. É sobre isso. Até o Marquinhos viu ali. Né? Isso, tomou gosto. Ela que se... Eu tô me travando, tá? Enfim, eu devia estar se travando, mas é sobre isso. É que o entrevistado aqui... Aliás, o entrevistador... Deixa o entrevistado tranquilo. Você ficou tranquila, dona Lei? Fiquei tranquila, amor. Tranquilinha. São técnicas, né, que a gente aprende na área da comunicação. E o meu mestre nessa área foi o Ivo Suter, né? Nós temos a sorte, inclusive, de encontrá-lo vivo, né? Se eu tiver a sorte nesse 2024, ele vai estar aqui com a gente para contar a história dele de rádio, né? Que assim como o nosso finado Ivan Bulhões tem muita história. Eu tive a honra de trabalhar com o Ivan Bulhões em 2014 na Rádio Liberdade. Ali foi um sonho realizado realmente. O cara era uma enciclopédia. Enciclopédia do rádio. Enfim, minha primeira palavra que eu não consegui falar em 2024. Enciclopédia do rádio. Coloquei a canetinha aqui na boca para poder falar enciclopédia. Ivan Bulhões. Foi um sonho realizado ali em 2014, trabalhar com ele. E outro sonho realizado foi trabalhar com o Ivo Suter, né? O caçapa com ela. Foi um narrador de futebol assim, fantástico. Acredito que ele se aposentou aí em 2000 e... Não tô lembrado bem. Isso ali em 2018, ainda na Nova FM. Ele falou, não, tá bom. Acredito que ele fez 60 anos de rádio, mais ou menos. Entende? Mas mora aqui em Caruaru. Tá aposentado aí. Mas da mesma forma que a gente tem a sorte de tê-lo vivo, eu também quero ter a sorte de trazê-lo aqui
no Gente Ousada Podcast, porque foi com ele que eu aprendi a entrevistar, né? Eu operei ali o Ivo Suter Entrevista na 102 FM e foi, sabe, todo dia era uma aula aqui. Era um cara que tinha mais de 50 anos de rádio, me ensinando, ó, os professores que eu tive, Ivan Mulhões, né, Ivo Suter, e tantos outros mais aqui, ali que me ensinaram nesses últimos 18 anos muita coisa, que me deixaram assim com a mente muito vasta. Imagina, né, que a profissional de finanças aqui é a D, e eu pincelei muita coisa, né? Já tem um vasto conhecimento sobre vários assuntos. Vários assuntos. É como eu estava falando aqui com ano passado, com a nossa última entrevistada de 2023, que ela também é uma nexialista, né? A Deni Almeida. São pessoas, ela, né? Somos pessoas que nos aproximamos de especialistas. Eu estou perto aqui do especialista de finanças, é por isso que eu falo de finanças também. Entende? Porque eu termino aprendendo, né? Eu me aproximo de um especialista de rádio, e aí eu termino aprendendo, é o nexialista, né? Ele anexa conhecimentos específicos, né, de especialistas, entende? Inclusive, o nexialista é a profissão do presente, viu? Se prepare, porque agora nesse 2024, 2025 vai surgir vaga de nexialista nas empresas. Entende? São pessoas que conseguem resolver problemas em várias áreas ao mesmo tempo, né? Porque o conhecimento é muito vasto, né? Ele anexa muito conhecimento. Então foi por isso também que eu falei que 120 anos vai ser pouco tempo para eu viver, porque eu tenho muita coisa na cabeça para realizar, tá? Uma lista de coisas mesmo. Se você me perguntar onde eu vou estar em 2040, eu sei. Mas não é coisa para agora, tá? Mais uma vez, Dona D, olha como é que a gente pega. Ah, Deus. Que foi? É emocionante pegar na mão dessa mulher. Quis trazer ela pra ela mesma. Que foi? Né? Se assustou. Mas é isso aí. Seja bem-vindo a 2024. Tá? Vambora avançar. Gente Ousada Podcast. Inspiração. Pega a visão e transforma em ação. Eu sou Gente Ousada. Gente Ousada Podcast. Inspiração para você avançar.